noite a todos. Estamos aqui nessa quarta-feira abençoada, estamos juntos novamente, de maneira virtual, mas estamos presentes com as nossas convicções. Nessa noite nós vamos começar a nossa palestra com o 17º princípio da matriz divina. Na última palestra nós encerramos com o 16º e hoje nós estaremos dando início a um conhecimento novo. E eu desejo a todos nessa noite que a graça e a paz do nosso Deus, o Criador, esteja sobre cada um de nós. Nós temos aprendido muitas coisas e o que eu espero com a ministração desse conhecimento é que vocês guardem isso, para que haja prática. Isso não pode ficar somente na teoria, porque nós precisamos praticar. O próprio Senhor Jesus nos ensinou: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades, bateram contra ele, mas a sua casa não caiu. Então, se nós queremos ter uma vida concreta, uma vida sólida, uma vida segura, nós precisamos nos alinhar com as leis do universo, as leis que o Criador estabeleceu para administrar toda a grandeza da sua criação. O universo de Deus ele é tão extenso que nós não podemos contar os astros que existem no universo com as suas galáxias, porque é infinito. A sua criação está em todos os lugares, a tua grandeza está em todos os lugares. Nós temos aprendido que o nosso Deus, ele tem muito poder para derramar sobre nós, mas a nossa parte precisa ser feita. Nós precisamos ter a consciência disso. Não adianta somente uma simples leitura, não adianta somente termos aquele conhecimento superficial. É necessário que haja o exame das Escrituras, é necessário que nós possamos analisar criteriosamente cada item da Palavra de Deus, para que assim haja então a liberação do grande poder de Deus sobre nós, onde nós poderemos não somente transformar as nossas vidas, como a dos outros também. E nessa noite, o propósito é esse. Nós vamos agregar mais um degrau na nossa escada do conhecimento. E esse degrau, ele vai fazer toda a diferença, porque tudo que vem de Deus, que se chama verdade, liberta. Então, nós temos uma relação direta. Quanto mais nós conhecemos a verdade, mais nós seremos libertos. Então, nós temos que entender que o conhecimento é tudo. E quando nós dizemos conhecimento, não é simplesmente ter o registro das maravilhas de Deus na memória. Não, o conhecimento existe um relacionamento com as ideias, com os princípios de Deus. Nós temos um relacionamento com a prática. Então nós nos apegamos às suas leis, porque elas vão trazer um retorno para as nossas vidas que nem o ouro e nem a prata podem nos trazer. Nós estamos diante de um momento muito importante nas nossas vidas, onde Deus está permitindo que os segredos do universo cheguem até nós. Nós não estamos simplesmente falando de uma coisa qualquer. Nós estamos trabalhando em cima de informações tão poderosas que poderão transformar as nossas vidas da água para o vinho. Nós podemos sair num piscar de olhos de uma situação desconfortável, de uma situação triste, angustiada. Nós podemos ser transferidos para um patamar de alegria, de felicidade, de liberdade. Mas para isso nós precisamos quebrar todos os paradigmas, toda a religião humana, porque as crenças elas trabalham, conforme eu disse na palestra passada, como um cerco invisível e elas impedem o nosso crescimento. Nós não podemos nos desenvolver enquanto as crenças limitantes estiverem ressaltadas dentro do nosso inconsciente. Nós precisamos gravar coisas novas. O ser humano foi feito para assimilar o novo e não viver em simplesmente um ciclo vicioso da caducidade da letra, ou seja, coisas que não têm valor. Nós devemos nos despir de tudo que aprendemos, seja no meio religioso, seja no meio familiar, seja no meio acadêmico, seja onde for e como for. Aquilo que não tem alinhamento com as leis do universo deve ser lançado fora.
enquanto nós estivermos carregando essas bagagens, essas informações que não trazem crescimento, nós teremos uma vida pesada, o desenvolvimento de Deus jamais vai trabalhar dentro de nós. O nosso estado de consciência é tudo que nós temos. Quanto mais puro for o nosso estado de consciência, mais linda e maravilhosa será a nossa vida do lado de fora. Eu quero lembrar que tudo que nós estamos vivendo tem uma relação direta com aquilo que tem dentro de nós. Eu usei até um exemplo nesse domingo, quando eu estava passando para a igreja sobre o que nós estamos vivendo, as experiências que nós vivemos do lado de fora. Eu dei o exemplo de um projetor. O projetor é interessante porque o que está dentro dele é conhecido como LCD, é um cristal líquido. E existe uma luz muito forte que bate naquele cristal. E quando essa luz bate naquele cristal, ela vai refletir para a tela que vai receber aquela projeção, aquilo que está sendo projetado no interior do aparelho chamado projetor. Então, a nossa vida é semelhante a esse projetor. Aquilo que está sendo projetado no nosso interior vai trazer um reflexo do lado de fora. Então nós não devemos ficar olhando para as coisas que estão do lado de fora, mas sim para as coisas que estão do lado de dentro. Quando nós mudamos a projeção, nós alteramos o reflexo na tela. Mas se nós tentarmos modificar alguma coisa no reflexo da tela, nós não iremos ter êxito, porque aquela imagem na tela, ela é a imagem que está dentro do projetor. Se você quer alterar a imagem de fora da sua vida, se você quer mudar a tua realidade, você deve construir uma realidade que você quer viver dentro da sua consciência. Nós todos somos vítimas de vítimas. Sempre alguém nos ensinou algo errado. Nós vivemos traumas, nós vivemos muitas coisas, porque nós estamos num mundo que criou uma realidade distorcida pelo afastamento das leis do universo. E nós estamos exatamente restaurando, ou seja, resgatando o relacionamento com essas leis. Quando nós colocamos em prática tudo que temos aprendido, com certeza nós estamos emitindo para a matriz divina um sinal novo, uma realidade que há de se manifestar. Então nessa noite nós vamos passear em cima do oceano do conhecimento. Nós vamos trazer coisas preciosas para dentro de nós e nós vamos guardar. Lembre-se da parábola que Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a uma pérola de muito valor, aonde o homem vende tudo que tem para adquiri-la. Ou seja, não existe nada melhor do que a informação que vem de Deus. Ela tem um valor incrível. E esse vender tudo significa que nós devemos deixar tudo. Larga tudo, solta tudo que você aprendeu, que nunca te trouxe valor, que nunca transformou nada na sua vida. Talvez você está nesse ciclo vicioso muitos anos, entra ano e sai ano e continua a mesma coisa. Solta isso. Comece então a se vestir com as informações do reino de Deus. Faça delas a tua roupa. E isso vai trazer para você uma vida muito maior do que os teus sonhos. Eu tenho certeza disso. Por falar em certeza disso, eu quero ler agora para vocês o 17º princípio da matriz divina. Diz assim: a matriz divina no nosso mundo funciona como o espelho dos relacionamentos que construímos com as nossas crenças. Como que nós podemos entender isso? Há um tempo atrás, eu vivi um momento na minha vida que eu percebi que eu não tinha convicção de nada. Tudo que me sobrava era o medo, era a insegurança e era a certeza do fracasso. Não de forma direta, mas através de uma percepção que, no fundo dos desejos, dos meus sonhos, existia algo que dizia ao contrário, que aquilo não seria possível. E quando eu descobri que
eu deveria mudar o que estava do lado de dentro, que o meu exterior seria transformado, qual foi o meu primeiro passo? Foi trabalhar um novo roteiro de vida. Eu até salvei no meu celular. Então, esse roteiro, ele estava narrando uma vida de forma resumida, como se fosse em tópicos. Então, eu resumi o que seria a minha vida a partir desse momento. E eu decidi dentro de mim a ministrar essa informação para mim mesmo. O que me fez lembrar o salmista Davi dizendo: aquieta-te, ó minha alma. Ele estava ali trabalhando a sua alma porque ele estava se sentindo inquieto, inseguro. E ele dizia: aquieta-te, confia em Deus. E eu comecei então a ministrar a mim mesmo um novo roteiro de vida. E a princípio vinha algumas sensações dentro de mim que parece anular o efeito desse roteiro. Mas o que eu fiz? Eu perseverei. Nós devemos lembrar que as escrituras, quando devidamente interpretadas, elas estão recheadas de conhecimentos que vão transformar a nossa vida. Mas quando nós lemos de maneira aleatória, de qualquer jeito, isso não traz benefício algum. Mas eu sempre lembro de Paulo dizendo sobre a constância em Cristo. Então nós estamos no Criador, ou seja, nele nós vivemos e existimos. Então, como nós estamos nele, nós devemos viver como ele viveu, ou seja, de acordo com as leis que ele deu exemplo como homem aqui na Terra. E a vida dele foi um sucesso, porque ele se ofereceu, se sacrificou em favor das nossas vidas para que nós pudéssemos ser felizes, ter uma vida abundante. Então, quando nós entendemos o princípio da palavra de Deus, nós devemos perseverar em cima das informações contidas neste livro, lembrando-se de Josué, que nos deu o seguinte conselho: não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar em teus caminhos e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Quando nós então perseveramos, mesmo com as sensações negativas, algo dizendo dentro de você: isso não vai dar certo, não é assim que funciona, a tua vida toda foi um fracasso, por que vai mudar simplesmente de você ficar meditando, pensando, trabalhando em cima dessa nova informação? Então, essa informação que está tentando impedir que o novo entre é exatamente a informação chamada crenças limitantes. Elas estão criando um cerco invisível. Em tudo que você quer avançar, elas dizem não. Você não consegue. Não é assim. A sua vida é um fracasso. Tem que ser o fracasso. E isso parece lutar dentro de você. Então, a maior batalha acontece dentro de nós. Nós temos que vencer essas barreiras, esses bloqueios, através da perseverança, ou seja, da constância em Cristo. De que forma? Configurando um roteiro novo de vida. Eu sempre tenho dito em palestras anteriores que nós precisamos passar por uma renovação mental, ou seja, colocar o novo e tirar o velho. Isso precisa ser feito sempre, porque enquanto nós estivermos guardando lixo, o lixo estará sendo refletido nas nossas vidas. Se nós não queremos a vida que estamos vivendo, nós temos que mudar a vida que está dentro de nós. Então, esse é o 17º princípio da matriz divina. É a lei do espelhamento. O que está dentro é o que está fora. Nós temos que trabalhar isso, porque enquanto essa informação permanecer dentro de nós, ela vai nos levar à morte, mas ela não será apagada com o tempo. É um engano muito grande,
o que se grava na mente inconsciente é impossível apagar com o tempo. É necessário que haja, então, a repetição, ou seja, a constância da ministração interior. Aquela informação nova entrando todos os dias, sendo lançada no seu inconsciente. E de repente você vai ter a seguinte sensação, como se algo rompeu. Você então começa a ter fé naquilo que você está falando para você mesmo. No início parece ser ruim, mas depois você vai perceber o quão gratificante é você passar pela renovação mental. Você vai se sentir um novo homem, uma nova mulher, porque vai se cumprir o que diz as Escrituras. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo às vezes ele é usado de forma desleixada, simplesmente como um chavão, ou seja, uma frase de impacto. Na verdade, isso tem que ser a nossa realidade. Esse versículo tem que ser o espelho da nossa alma. Porque quanto mais rápido nós ministrarmos dentro de nós a verdade que liberta, mais rápido sua mente inconsciente vai começar a emitir uma nova geração de ondas eletromagnéticas que são responsáveis para configurarem uma nova realidade de vida. Uma informação que trabalha dentro de nós, muito comum em toda a humanidade, é o medo. O medo, nós nascemos com ele, que é o medo de cair. Toda criança, todo recém-nascido tem medo de cair. Mas durante a vida, nós desenvolvemos outros medos. E o medo é uma informação que ela traz uma realidade muito desagradável. Ou seja, ele é o pivô do tormento. Ele é o pivô da tempestade. Eu gostaria que vocês me acompanhassem agora nas Escrituras. Caso alguém não está com a Bíblia, não tem problema. Eu vou falar de forma pausada, vou falar referência. Se você quiser, você pode anotar, deve estudar depois, meditar nisso que está sendo dito. E você deve fazer uma introspecção. Comece a perceber as coisas que você tem medo. Comece a analisar, porque ali você vai saber por onde você vai começar a trabalhar a tua renovação mental. Então, veja bem, nós vamos ler agora no livro de Jó, no capítulo de número 3, nós vamos ler o versículo 25 e 26, no livro de Jó. Prestem atenção comigo. Exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre a minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. Versículo 26. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem consigo descansar. Vivo em desassossego. Nós temos aqui uma associação interessante. Jó está fazendo uma confissão, algo importante para nós em todos os tempos, principalmente para nós que estamos vivendo agora. Preste bastante atenção, ele está dizendo que o que ele mais tinha medo, o que ele mais se aterrorizava, é aquilo que veio sobre a vida dele. E ele ficou no seguinte estado: hoje eu vivo em tormenta, em desassossego, porque todas aquelas informações que eu tinha sobre o medo, elas recaíram sobre mim. É isso que ele está dizendo em outras palavras. O que eu temia é o que me sobreveio. Ele não disse, olha, o que eu não temia de ruim me sobreveio. Não, ele disse exatamente o que eu temia é o que me sobreveio. Essa relação é uma relação direta. Aquilo que você tem do lado de dentro é o que acontece do lado de fora. Então nós podemos perceber a ordem dos acontecimentos. Primeiro Jó teve medo no seu interior. Depois ele teve a experiência do medo vivido em seu interior. Então essa informação ela não pode andar junto com você. Por quê?
Porque ela vai criar uma realidade de desassossego, de pânico, de inquietação, de insônia. Então, muitos dos seus sofrimentos estão ligados a uma palavrinha de 4 letras: medo. O medo, ele emite então uma onda eletromagnética através do seu inconsciente. Ela está consoante aquilo que está dentro de você. Então, ela está trabalhando incessantemente na matriz divina para construir o futuro do terror. Então, nós temos que apagar isso de dentro. A própria Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. E eu já falei isso anteriormente, que a gratidão, o amor, a caridade operam em frequências altíssimas, enquanto o medo, o pânico, a amargura operam em baixas frequências. Então existe uma distância entre as duas. Nós não podemos ser luz e trevas. Nós temos que ser luz. O Senhor Jesus disse isso. Nós temos que trabalhar em alta frequência, ou seja, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então, como que nós podemos trabalhar em baixa frequência? Porque o medo está construindo o nosso futuro. Nós temos que eliminá-lo imediatamente. Ele é um construtor do castelo do terror. Aquilo que ele está trabalhando não é em seu favor, é contra. Pense nisso. Comece então uma introspecção hoje. Antes de você dormir, veja aquilo que você tem medo. E você vai entrar exatamente com uma informação contrária, ou seja, o antídoto, a vacina. Você vai jogar isso no seu inconsciente e vai começar então a injetar essa nova informação todos os dias. Você não pode carregar o que não te pertence. A Bíblia diz que o Senhor Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, iniquidades, os nossos medos, e tudo de ruim ele levou. Ele se fez culpado. Ele foi torturado. Ele foi totalmente desprezado em toda a sua vida. A vida dele foi assumir as nossas culpas. Então você não tem que carregar esse medo. Isso já foi levado. A sua consciência precisa trabalhar em cima disso. A parte mais difícil é ser massacrado no Calvário. Isso ele já fez. A parte mais fácil é você se convencer de que você é um vencedor. Não se preocupe com o tempo, porque você vai fazendo e vai percebendo. É como se você estivesse num grande banquete. Você não está preocupado em quanto tempo a fome cessará. Você está preocupado em degustar as delícias que estão no seu banquete. Faça o mesmo. Venha degustar as delícias das leis do universo. Comece então a lançar para dentro de você mesmo algo que vai valer a pena. Algo que você sempre sonhou. Mas lembre-se de fazer isso no momento de sonolência. Naquele momento que você deita, comece a meditar, comece a pensar. E você vai sempre dizer: eu sou corajoso ou corajosa. Eu sou abundante. Eu sou feliz. Tudo que eu coloco as mãos já deu certo. Sempre trabalhando no presente ou no passado, já deu certo. Então, isso vai refletir na sua realidade e você vai ser transformado ou transformada. Aí você vai começar a construir uma nova vida. Então, abandone imediatamente o medo, pois ele é um veneno terrível para a sua vida. Um dos grandes problemas que tem trazido medo dentro de nós é uma ideia de separação de Deus. Quando nós trabalhamos com essas versões bíblicas que temos, diz sempre o seguinte, por exemplo, a oração do Pai Nosso, diz assim: Pai Nosso que estais nos céus. Então nós percebemos que Ele está nos céus e nós estamos aqui na terra. A ideia de onipresença
ela começa a ser descartada. Você entende que lá onde ele está é bom, aonde você está é ruim porque ele está longe. Essa separação ela tem que ser quebrada, porque a própria Bíblia diz que Deus é Pai. E um pai ama estar junto dos seus filhos. E os pais que nós temos referências que são bons são pessoas falhas. E elas fazem muito pelos seus filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial. A verdadeira interpretação bíblica, quando nós analisamos no original, diz o seguinte: que Deus é um Pai radiante, que manifesta o teu brilho dentro de nós e fora de nós. Então, é diferente de Pai Nosso que estais nos céus, não. O Deus brilhante da luz, ele brilha dentro de nós e fora de nós. O texto ele é transformado completamente. Ele mostra que existe um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo. E quando nós estamos próximos do Pai, então nós percebemos um conforto, uma segurança, nos sentimos protegidos, nos sentimos amados. E é exatamente esse sentimento de amor do Pai para conosco é que expulsa, é que apaga toda referência de medo. O medo se vai, o medo se apaga quando nós temos um Pai poderoso que pode nos livrar e nos guardar em qualquer situação. Um Pai que se preocupa com os mínimos detalhes, um super Pai, melhor dizendo. Então, a verdadeira tradução está dizendo: ó Pai radiante, que brilha a sua luz dentro de nós e fora de nós. Ficou muito mais próximo, ficou muito mais seguro. É desse Pai que nós estamos precisando. A religião, durante muitos anos, ela distorceu a imagem do nosso Pai. Durante muitos anos, muitos eu tenho certeza, que conheceram um pai ditador, um pai violento, um pai ameaçador, um pai que acusa, um pai que, por qualquer coisa, ele mata o seu filho. Então a religião apregoou durante muitos anos esse grande ditador do universo, quando na verdade a proposta bíblica é de um Deus totalmente diferente, que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso é o inverso da religião humana. A religião humana coloca peso sobre os nossos ombros, coloca um fardo pesado, um fardo difícil, onde você emprega muita energia para um resultado ínfimo, um resultado insignificante. Agora, quando nós temos um Pai que verdadeiramente nos ama e que tira o peso das nossas vidas, nós vivemos uma vida pacífica, leve e abundante. É muito diferente. Então nós temos que entender que não existe separação entre nós e o Senhor. Essa ideia de um Deus distante, isso é um equívoco, é um enfraquecimento da expressão do original para o nosso idioma. Nós perdemos a essência. Por isso nós estamos fazendo essas correções, porque o nosso Deus é melhor do que a tradução da Bíblia na língua portuguesa. O original é a fonte da informação, verdadeira, eficaz, que transforma. Então esses detalhes a gente acha que não tem nada a ver, mas tem. É como uma receita de bolo. Se você colocar então ali um ingrediente a mais, a receita pode se transformar num fracasso. Vai deixar de ser bolo, vai ser uma tragédia. Então nós temos que perceber que a informação ela tem que ser levada de forma precisa. Nós não podemos se apegar a qualquer que seja a informação ministrada, ainda que por pessoas de renome, pessoas que têm uma bela retórica. Nós temos que permanecer como os bereanos, porque eles eram os mais nobres até que os tessalonicenses, porque eles verificavam nas Escrituras se o que estava sendo pronunciado condizia com a Bíblia. E quando nós temos então
o acesso, hoje devido à informática, devido à globalização, nós temos acesso às informações do original, nós temos que logo se apegar à verdade que liberta. Nós temos que praticar aquilo que os bereanos nos ensinaram no passado. Nós temos que preservar a originalidade das Escrituras. Paulo disse algo muito marcante, enfático, de uma forma tão poderosa que a gente deve guardar, deve escrever, deve transformar isso em um tefilim. Que ele diz o seguinte: ainda que desça um anjo dos céus e anuncie uma verdade diferente do que essa, seja anátema. Então, quem é a tradução para invalidar as Escrituras? Nós temos sim que correr em busca do original, das verdades que libertam. Nós temos também que rejeitar as religiões, porque as religiões têm um cunho negativo nas nossas vidas. Elas provocam repetição em cima do fracasso. Elas mostram um Deus que nós tememos e nem queremos nos relacionar com Ele. Um Deus que, por qualquer motivo, Ele se ira, por qualquer motivo, Ele tira a vida. Quando, na verdade, os discípulos disseram assim: Mestre, se eles não aceitarem a proposta do reino de Deus, nós devemos orar para que desça fogo dos céus e os consuma? E Jesus imediatamente os repreendeu, dizendo: eu não vim para destruir, eu vim para salvar o perdido, para resgatar aquele que está afastado. Então a proposta do Messias é completamente diferente do que muitas religiões têm anunciado mundo afora. Nós devemos então largar estas vestes do fracasso, essa capa babilônica do terror e vestir então uma roupa branca, cheia de luz, que são as leis de Deus para o universo. E quando nós fazemos essa mudança, essa troca, nós vamos começar a perceber nitidamente que nós vamos empregar pouco esforço e vamos colher muito. Vai inverter a relação. Aquela relação de muito esforço e pouco resultado vai ser trocado por pouco esforço e muito resultado. Eu tenho certeza que você está dentro dessa proposta. Você não vai abandonar essa proposta que Deus está te fazendo essa noite. Largue tudo. Ainda que quem tenha te ensinado seja uma pessoa muito estimada dentro do teu coração. Mas lembre de uma coisa: a tua vida a ti pertence somente. Ninguém vai viver as tuas dores e os teus fracassos. O único que fez isso foi aquele que te ama. Ele vestiu as vestes da acusação, as vestes da culpa, e sofreu e sangrou até a última gota de sangue para que você tivesse uma vida abundante. Eu não estou dizendo somente uma vida de abundância financeira, de acúmulo de bens de consumo. Eu estou dizendo sucesso em todas as áreas da sua vida. Ele veio trazer uma nova dimensão. Ele veio abrir um novo universo. O universo de um homem reconectado com Deus. Um homem que realmente tem um relacionamento com um Pai amoroso e que vive aqui na terra as tuas riquezas. Lembre-se disso. É nessa noite você vai dar mais um passo e vai aniquilar totalmente essa palavra medo do seu dicionário. Uma informação muito importante que eu vou passar para vocês essa noite foi uma experiência que eles fizeram em 2004, onde eles descobriram o código de Deus. Eles pegaram então as 4 substâncias do DNA: adenina, citosina, guanina e timina. Fizeram a tradução para o hebraico. E o que eles encontraram? Uma assinatura do Criador. Ou seja, o nome dele foi ressaltado utilizando a tradução dessas 4 substâncias. Apareceu o nome do Criador. Ou seja, ele deixou a sua assinatura, a assinatura da intimidade. A assinatura que quebra a distância entre nós e um Deus que fica
em um céu muito distante e nós nos sentimos então órfãos aqui na Terra. Então essa distância ela é quebrada quando nós procuramos a informação, quando nós procuramos o conhecimento. Deus vai disponibilizando através dos seus caminhos para que nós tenhamos acesso a essas coisas. Isso nos leva a um conforto e um estado de consciência elevado, muito maior do que todos os momentos de alegria, de falsa alegria que nós já vivemos. Quando nós temos o verdadeiro estado de consciência elevado, superior, nós temos então uma tranquilidade. Não significa euforia. Existe uma diferença muito grande entre barulho, agitação e o estado de consciência sereno, tranquilo, que toma as decisões certas na hora certa. Nós temos um sério problema. Hoje em dia nós temos vivido um meio religioso chamado vivalismo. Vivalismo é onde se anuncia através de agitações, euforias e tudo aquilo é passado para nós como algo da divindade, um mover do Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo tem que se balançar, tem que se agitar, tem que fazer coisas às vezes até vergonhosas. Muitas dessas coisas aconteceram em vários ministérios, em várias igrejas, e têm sido às vezes atitudes de vergonha, atitudes que levam o cristianismo ao descrédito. Não existe um fundamentalismo dessas atitudes nas Escrituras. Porque quando nós analisamos calmamente as Escrituras, percebemos que ser cheio do Espírito Santo não significa ter momentos de euforia, mas significa ter a capacidade de obedecer às leis do universo e de cumprir a sua missão. Esta é a verdadeira característica do homem e da mulher cheia do Espírito Santo. Nós não podemos interpretar que os dons espirituais garantem uma santidade. A santidade está no caráter, está na conduta ética e moral. Nós não podemos confundir essas coisas, porque nós bem sabemos que o Espírito Santo, ele opera dentro de nós uma transformação. E nós percebemos que muitas pessoas que têm muita euforia, no momento em que elas não estão sendo observadas pelos seus companheiros religiosos, elas estão fazendo coisas totalmente fora de tudo aquilo que ela um dia pregou e ensinou. Então o testemunho não condiz com o Espírito Santo. Então, aonde há transformação do caráter, verdadeiramente há a presença do Espírito Santo. O medo, ele possui 3 vertentes perigosas. A primeira é o medo da separação ou do abandono. Nós podemos perceber que existem pessoas que elas abandonam até mesmo relacionamentos porque elas esperam que mais na frente algo vai acontecer. Ou então nem começam os relacionamentos porque, intrinsecamente dizendo, ela já espera que aquilo vá se romper. Ou seja, aquele medo, ele é trabalhado no inconsciente e ele está em contato com a matriz divina e ela vai responder à sua convicção. Então, se a convicção está no medo, vai acontecer, eu não vou fazer, não vou me envolver, eu não vou criar laços de amizade, não vou fazer nada, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde vai dar errado. E tem pessoas que entram em relacionamentos e já sabem que mais cedo ou mais tarde vai dar errado. Está bom agora, mas daqui a um tempo eu tenho certeza que isso tudo vai ser desfeito. Então a matriz divina está correspondendo
a essa palavrinha chamada medo que está dentro da própria pessoa. Então, certamente a separação e o abandono, com certeza, mais cedo ou mais tarde, eles irão acontecer, porque a matriz divina sempre está nos dizendo assim: faça-se conforme a sua fé. A segunda e também muito perigosa vertente do medo é a baixa autoestima. A baixa autoestima, ela impede a realização de grandes sonhos. Por exemplo, você se torna indigno em diversas situações. Ou talvez em grandes propostas você se sente que não é merecedor. Você se sente que aquilo ali é para uma outra pessoa, mas jamais para você. Então esse pensamento, essa constância negativa, ela está sempre se manifestando diante das suas melhores oportunidades. Ainda que você tente, a oportunidade apareça e você diga: eu vou abraçar, eu vou a si mesmo, quem sabe vai dar certo. Mas aquele medo, aquele pânico, aquele terror que está dentro de você dizendo: você não é merecedor, isso não é para você, está constantemente também emitindo esta frequência na matriz divina, e ela está dizendo: faça-se conforme a sua fé. Eu me lembro então do que o nosso irmão querido Tiago disse: pois o que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e impelida pelo vento. Não suponha que este homem alcançará alguma coisa de Deus. Então, quando você está alimentando o medo, você está alimentando a baixa autoestima. Tudo é uma derivação do medo, são vertentes do medo. Então, quando você está alimentando, você está duvidando que você pode conquistar aquele sonho. Porque dentro de você existe algo que vai provocar uma dúvida, dizendo: não é para você, você não é merecedor. Eu tenho certeza, faça um exame dentro do seu coração nessa noite e você vai perceber que muitas vezes você esteve diante dessa situação, esteve diante de grandes propostas que talvez poderiam ter mudado a sua vida, mas dentro de você sempre tem aquela sensação, aquela coisa ruim, que no momento que você vai empreender, no momento que você vai entrar em uma porta de uma grande oportunidade para a sua vida, aquela essência, aquele ranço ruim dentro de você está codificando uma mensagem para a matriz divina dizendo: você não é merecedor. Lembra quando o Senhor Jesus estava fazendo os teus milagres? Ele sempre perguntava antes: você crê que eu posso fazer isso? Então, nós estamos dizendo o que para a matriz divina? Não, eu não acredito que eu não sou merecedor. Então essa vertente da baixa autoestima, ela está sabotando os teus sonhos. Isso de forma inconsciente, porque ela é transformada em um sentimento. E lembra nas palestras anteriores que eu disse que a linguagem que a matriz divina compreende tem que ter sentimento. Você tem que vestir a camisa dos seus sonhos. Então, quando você está alimentando a baixa autoestima, você está vestindo a camisa do fracasso. Você está abraçando a oportunidade de ser derrotado. E isso funciona em todas as vertentes do medo, tanto a da separação e abandono. E você vai estar sempre dizendo que aquela realidade de vida, no final, é ela que vai reinar, é ela que vai suceder em seu caminho. No final você vai ter um desfecho. A terceira vertente do medo é o medo de se entregar e de confiar. Toda vez que nós estamos diante de uma oportunidade para mudarmos as nossas vidas através da convicção, nós temos então aquele chamado
pezinho atrás. Nós não conseguimos nos lançar, ou seja, nós temos sempre uma reserva, nós temos sempre algo que nos prende. Não entre nessa. Isso aí é perigoso, isso não vai dar certo. Existe sempre alguma frase, talvez, de alguém conhecido, ou de alguma coisa que você ouviu, leu, ou talvez alguma coisa de forma inconsciente que você não sabe explicar o porquê. Ela está, na verdade, em forma de bloqueio. Então, isso no inconsciente provoca, então, aquele respaldo. Eu fico respaldado aqui, com um pé atrás e outro na frente, porque isso não é seguro. Eu não vou entrar. Eu tenho sempre aquele medo. Eu não vou confiar. Porque se eu confiar, eu tenho medo de perder. Eu tenho medo de dar errado. Então eu não posso confiar. Eu não posso colocar os pés. E por isso, quando você não confia, você não tem a convicção. E a convicção ela é fundamental, como a emoção, que é o resultado da confiança, ou o resultado da convicção. Nós que cremos, nós temos então aquele momento que vestimos a camisa. Já deu certo, já deu tudo certo. Antes da coisa acontecer, no mundo do lado de fora, ela aconteceu no nosso mundo interior. Mas quando nós temos então essa reserva, esse medo de se lançar, então ele funciona como um bloqueio e impede que você construa qualquer sonho na sua vida. Então essas três vertentes do medo, elas trabalham incessantemente como um ciclo vicioso, sempre sabotando os teus sonhos. Você pode perceber nessa noite que o seu sonho, na verdade, ele está muito mais perto de você. Quando você ouve uma informação como essa, na verdade você deve se alegrar, porque você descobriu o segredo do seu fracasso. Agora você sabe o nome dele. Agora você sabe que ele está te sabotando e que ele pode ser removido. Então você deve ficar muito feliz com essa notícia, porque se você remover essas três vertentes do medo, você está retirando toda a força do seu fracasso. Você está literalmente destruindo as suas bases. E quando você arranca as três vertentes do medo do seu interior, nada nem ninguém vai te segurar, porque você vai com tudo. E o nosso Deus, o Criador, Ele vai garantindo o teu sucesso, porque você está conversando com Ele na linguagem da confiança e do sentimento da vitória. É bem diferente, porque quando você tem as três vertentes do medo trabalhando no seu interior, você faz tentativas, mas no fundo do seu coração já está assinado: isso vai dar errado. Então, você só tenta, e como a base do seu inconsciente está enraizado nas três vertentes do medo, você é sabotado. E o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai tendo uma decepção, duas decepções, e no momento em que as decepções gerarem um número muito grande de repetições, você vai acreditar piamente no teu fracasso e nada nem ninguém vai conseguir mudá-lo de opinião. Então você não vai trabalhar de fora para dentro, você vai trabalhar de dentro para fora. O seu diálogo interior. Como dizia Davi: ó minha alma, aquieta-te e saiba que o Senhor é Deus. Então o teu diálogo interno em teu favor vai apagar todas as referências das vertentes do medo. E você vai ser transformado em uma pessoa de elevada autoestima, de confiança. E você não vai ter mais o medo de ser separado, de ser abandonado, porque a tua autoestima está em alta e você tem a confiança
também em alta. Então, as vertentes do medo vão perder o poder. É como se você estivesse em uma escuridão e de repente você acendesse uma luz muito potente, muito forte, e aquela escuridão ela vai ser dissipada e ela não prevalecerá contra a luz que há em ti. A luz é exatamente isso. É você trabalhar na frequência do amor, porque o amor lança fora todo medo. Quando você trabalha na frequência de Deus, porque Deus é amor, você está radiando luz. A luz quer dizer solução, a luz quer dizer a sua vitória, a luz quer dizer que você já venceu o mundo. Você não vai ficar sempre justificando os seus fracassos em cima de supostas provações. Quando nós estamos passando aquele ciclo vicioso das provações que nunca acabam, você na verdade está sendo sabotado pelo seu inconsciente que está enraizado com as informações das vertentes do medo. É necessário que ele seja apagado, dissipado. Como eu vou fazer isso? Lançando dentro de si mesmo as novas informações do reino de Deus. Como Paulo nos ensina no livro de Romanos, ele dizia, porque quando vivíamos, que é passado, nas paixões pecaminosas postas em realce pela lei, elas operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Mas depois ele diz a sua afirmação no presente. Agora, porém, libertados daquilo que estávamos sujeitos, não vivemos mais na caducidade da letra, e sim em novidade de vida. Nós estamos então recebendo novidade, nós estamos nos alimentando do novo. O caduco, o velho, as coisas passadas se foram e agora prevalece o que é novo. Troque o velho pelo novo e você vai receber vinho novo. Porque enquanto nós permanecermos como odres velhos, nós não poderemos receber o vinho novo. Porque o odre velho não comporta o vinho novo. Ele não aceita as informações do reino de Deus do jeito que elas verdadeiramente são. Porque o odre velho ele está apegado às tradições religiosas. Ele está apegado ao farisaísmo. Ele está apegado à hipocrisia. Ele está apegado àquelas coisas de homens, ou seja, ensinamentos religiosos de homens, quando na verdade nós devemos estar prontos para receber o que é novo, ou seja, devemos ser odres novos. Agora nós vamos para o 18º princípio da matriz divina. A origem de nossas experiências negativas pode ser resumida a um dos 3 medos universais, ou a uma combinação deles: abandono, baixo autoestima e falta de confiança. Se quisermos que alguma coisa mude, temos que romper o círculo e dar à matriz divina alguma coisa diferente para ela refletir. Ou seja, existem todos esses medos dentro de nós. Mas o que nós estamos vivendo pode ser resumido em um dos 3, ou talvez na combinação dos 3. Por quê? Porque eles funcionam como um software. Toda vez que existe alguma oportunidade, a nossa mente ela trabalha com associação. Ela vai sempre buscar algo no passado para trazer uma referência dessa experiência para que você decida viver ou não viver. Então, quando você tem diante dos teus olhos uma grande oportunidade, a mente vai buscar um momento do fracasso, um momento do medo, em que você foi decepcionado, em que você foi fracassado. Então ela acessa aquela informação do passado e traz para o presente. É como se alguém dissesse assim:
Puxa vida, você vai fazer isso novamente? Você lembra como foi isso no passado? Então, esse programa, esse software que administra esta informação das vertentes do medo, ele trabalha como um ciclo vicioso, como se fosse um vírus de computador. Ele cria um ciclo de informações e você vai vivendo a tua vida dentro dele. O que você precisa fazer? Quebrar este ciclo. Quando você quebra este ciclo, automaticamente você vai começar a emitir uma nova onda eletromagnética na matriz divina. E ela vai refletir aquilo que saiu de dentro de você. Então, a partir do momento que esse ciclo é quebrado pela associação das três vertentes, ou talvez por uma vertente só, cada pessoa tem a sua experiência negativa, cada pessoa viveu o teu trauma. Então, isso não é um padrão. Cada pessoa tem uma experiência diferente. Mas a base do medo é igual para todas as pessoas. O medo trava todas as pessoas. O medo impede que as pessoas tenham sucesso. Eu me lembro que quando eu ainda estava palestrando para vocês na igreja, no templo, eu falei sobre uma pessoa que viveu um trauma de afogamento. E quando eu estava com essa pessoa participando de uma palestra em uma outra igreja, eu fiz a seguinte pergunta para ela: se eu te mostrar uma piscina com um monte de crianças dentro, você consegue entrar nessa piscina? Ela disse: não. Mas no seu consciente você sabe que essa piscina não vai lhe causar mal? Ela fala: sei. Mas o que acontece que você não consegue entrar? Alguma coisa me trava. Então, esse trauma, esse medo, gerou uma barreira invisível. Ainda que ela queira entrar na piscina, ainda que ela queira estar ali brincando com as crianças, ela não consegue, porque esse software, esse programa, vai imediatamente trazer a associação e vai criar uma sensação terrível de pânico. E ela entra em colapso na sua consciência e trava. E aquele bloqueio impede que ela tenha aquela experiência agradável simplesmente de entrar em uma piscina rasa que não vai correr risco nenhum de afogamento. E ela sabe disso na sua mente consciente, mas este bloqueio invisível, mas real no seu inconsciente, impede que ela alcance sucesso. Ela vive então naquele ciclo vicioso. Qual é a solução? Apagar, deletar aquele programa, aquela informação. Ou seja, ter a renovação mental, o diálogo interior. Dizer para si mesmo, como Davi fazia: aquieta-te, ó minha alma. Então, quando você está dizendo: não, eu não tenho esses medos, porque o Senhor Jesus já os levou no Calvário. E você vai então provocando aquela repetição, sempre dizendo que você não tem, que você é uma pessoa livre, que você é uma pessoa desbloqueada, que você é uma pessoa de sucesso. Então, essa novidade de vida vai apagando a caducidade da letra. Então, aquela lei caduca, que não vale mais, que ela estava regendo a sua vida, ela vai então sendo apagada pela sua constância em Cristo, através das informações novas que Cristo lhe proporcionou através dessa palestra, através das Escrituras, através de diversas fontes de informações que vão estar cercando a sua nova realidade de vida e incentivando cada vez mais a mudança interior. E assim você vai conseguir vencer todos os seus bloqueios. Mas você não pode parar, porque existe um detalhe. Quando Pedro entendeu que Jesus havia morrido, ele então
percebeu que havia perdido tudo. Ele não havia entendido que o propósito de Jesus era morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então, quando ele teve aquela decepção, quando ele teve a frustração, imediatamente ele voltou para pescar. Então, quando você deixa o novo, quando você entende que o novo não é o suficiente, a prática antiga, ou seja, a caducidade da letra, ela retorna mais forte, porque você abandonou o novo, você não utilizou as informações novas para apagar definitivamente as velhas. Você deixou o resíduo, você parou no meio do caminho. E como disse Jesus, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Então você entrou nessa, não abandone essa trajetória. Não abandone os teus sonhos. Diga para si mesmo quem você quer ser. E seja, através das suas afirmações, sempre no presente, ou então no passado, já deu certo. Então, quando você diz isso, é porque você já está vivendo uma nova realidade. Mas nunca trabalhe, quem sabe um dia eu vou conseguir. Porque você está lançando sempre no futuro. Então, quando chegar amanhã, você vai dizer, um dia eu vou conseguir. E quando chegar depois de amanhã, a mesma informação vai estar diante dos teus olhos. Um dia eu vou conseguir. E esse dia, ele nunca vai chegar. Porque você está trabalhando uma repetição e ela está sendo gravada no seu inconsciente e ela está sendo emitida para a matriz divina e a matriz divina está refletindo segundo a sua convicção. Um dia. E esse dia não chega, porque todo dia você diz que é um dia. Então, passe a dizer, está feito, está consumado, eu sou um vencedor. Ronald Uber foi um homem que desenvolveu grandes estudos sobre a ciência da mente. Em uma de suas obras literárias grandiosas, eu tive a oportunidade de estudá-las, ele então caracterizou os bloqueios, os traumas, como um erro computacional da mente. Então ele disse que esse erro ele é chamado de engrama, ou seja, é algo que ficou registrado no inconsciente e que controla a sua vida. E o interessante é que ele diz o seguinte, que quando você o identifica, ou seja, você traz a sua consciência à existência desse bloqueio, você o identifica, você reconhece que existe este problema, então ele é arrancado do inconsciente e trazido ao banco de memória padrão, ou seja, a memória da mente consciente. E quando você consegue fazer isso, ele perde a sua força. Então ele deixa de ser um bloqueio porque você o reconheceu. E não é isso que a proposta bíblica nos ensina? Quando os homens reconhecem os seus problemas, e então eles trabalham o arrependimento, eles trazem os seus problemas à luz, esses problemas perdem a força. E é nessa proposta é que nós estamos estudando dentro da Matriz Divina. Nós vamos entrar na próxima palestra e vamos falar dos espelhos, os espelhos da nossa alma. Então nós vamos identificar os nossos problemas. E isso vai fazer com que esses registros no inconsciente, eles percam a sua força. E para que eles não voltem mais, nós estaremos sempre entrando com novidade de vida. Então, o que é velho vai perder a força ao ser reconhecido. Então é muito importante você reconhecer quem você é, reconhecer as suas falhas, ainda que doa. É melhor doer um pouco do que você gemer a vida inteira. É melhor tirar o espinho do que andar a vida inteira com aquele espinho inflamando, infeccionando os teus pés. Então nós temos que entender que todos esses bloqueios eles precisam ser trabalhados.
E quando nós estamos lançando informações, nós estamos combatendo estes bloqueios. E melhor, quando nós o reconhecemos e trazemos estes bloqueios, trazemos quem somos verdadeiramente. Nós colocamos um espelho diante de nós. Isso vai potenciar o teu sucesso. Então você vai acelerar o apagamento de todas essas informações que te bloqueiam, de todas essas informações que têm travado a sua vida. Então a sua vida vai começar a andar de uma maneira tão sobrenatural que vai se cumprir o que diz a palavra de Deus. Antes que a palavra chegue à tua boca, o Senhor já te respondeu. É algo muito abençoado. Você vai viver verdadeiramente o fardo suave e leve. Então nós vamos trabalhar o nosso interior. Nós vamos identificar e sempre reconhecer, porque quando nós reconhecemos, nós enfraquecemos os nossos bloqueios. E quando nós lançamos as informações novas, nós estamos provocando a renovação mental. Então nós nos tornamos pessoas poderosas, pessoas que têm resultados, pessoas que têm conquistas, porque nós somos transformados. Nos estudos de Ronald Uber, ele diz o seguinte: quando todos esses bloqueios, conhecidos na linguagem dele como engramas, nós estamos tratando na psicologia como traumas, como bloqueios, nós estamos tratando aqui como as vertentes do medo, aqui na matriz divina, mas na verdade estamos falando da mesma coisa. Ele diz o seguinte: quando nós tiramos todos esses bloqueios, essas informações que nos travam, ocorre um grande fenômeno. Qualquer pessoa se torna equilibrada. Eles fizeram testes em pessoas que eram psicopatas. E eles trabalharam essas pessoas, elas estavam encarceradas nos Estados Unidos e elas não poderiam sair dali, prisão perpétua. Mas eles conseguiram então uma autorização para trabalhar a mente dessas pessoas, não para que elas fossem libertas, porque o que a lei lá determinou é o que vai acontecer. Então, mas mesmo assim eles desenvolveram essas pesquisas em pessoas que estavam encarceradas por crimes terríveis, esquartejamento, coisas horríveis que um psicopata possa fazer. E quando eles removeram todos esses bloqueios que trabalhavam dentro dele, gerando aquela pessoa totalmente perturbada, parecendo um demônio, uma pessoa terrível, sanguinária, um agente das trevas, literalmente, quando todas essas informações foram arrancadas lá de dentro, o que aconteceu? Essa pessoa parou com todas as suas atitudes sanguinárias. Ela não tinha mais dentro de si aquelas perturbações e passou a ser uma pessoa normal. Por quê? Porque ela foi limpa. Então, quando nós entendemos que existem coisas dentro de nós que precisam ser desarraigadas. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso. Ele disse: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Então tudo que é mal vem de dentro do coração dos homens. E quando nós temos essas informações negativas dentro de nós, os demônios aproveitam dessa situação e usam essas pessoas. Então nós não podemos ser morada de demônios. Nós temos que limpar a casa, como Jesus nos ensinou. Ele diz que quando ele entra, a casa se torna varrida, ornamentada. Tanto é que nós devemos nos encher com o Espírito Santo, ou seja, nos encher da presença do Deus que se manifesta quando nós obedecemos às suas leis. Ele nos ensinou sobre a estratégia do maligno. Quando o espírito imundo sai, passeia por lugares áridos, não encontrando repouso, volta e diz consigo mesmo: voltarei para a casa de onde saí. E quando ele volta, vendo-a varrida, vazia e ornamentada, traz consigo 7 espíritos piores do que aquele.
e nisso o estado do homem se torna pior do que o anterior. Então nós devemos nos limpar por completo e nos encher, porque senão nós nos tornaremos novamente morada de demônios. Então nós precisamos quebrar toda essa sujeira, todos esses bloqueios dentro de nós. E nós vamos fazendo isso passo a passo. Então na próxima palestra nós vamos estar aprendendo que existem espelhos. E nós vamos ver como isso funciona, mostrando as coisas ruins que estão na nossa alma. Nós vamos finalizar por aqui. Já estamos muito avançados, muitas informações foram passadas. Isso pode cansar a tua mente. Mas na próxima palestra nós estaremos entrando então nos espelhos. E nós vamos então conhecer os nossos bloqueios. Vamos trabalhar o reconhecimento dos nossos bloqueios. E eu desejo a vocês todos uma excelente e abençoada noite. E eu lhes envio um grande abraço. É virtual, mas é de coração. Que Deus abençoe a todos e até a próxima palestra, em nome do Senhor Jesus.